Agora, por falar em anistia, essa foi a notícia que pipocou no dia de hoje. Foi a capa da revista Veja. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à revista Veja que é o único candidato com chances reais de vencer a disputa contra Lula nas próximas eleições presidenciais. Até por isso, Bolsonaro afirmou que pretende concorrer em 2026. Aspas. Falam em vários nomes para disputar 2026. O Tarcísio é um baita gestor, mas eu só falo depois de enterrado. Estou vivo. Com todo respeito. Chance só tenho eu. O resto não tem nome nacional. O candidato sou eu. Fecho aspas. Bolsonaro disse ainda que a sua inelegibilidade não tem cabimento e que são injustiças de uma perseguição que estaria sofrendo. Ele também criticou a atual gestão petistas. Aspas. Se Deus me der essa oportunidade de disputar as eleições, debato com qualquer um. O governo Lula está destruindo o legado que eu deixei. Fecho aspas. Bom, concordo que esteja tudo se destruindo, se desfazendo, tanto que o legado, né, da gestão Bolsonaro-Guedes, Bolsonaro-Tereza Cristina, também o legado do Michel Temer, né, com a reforma da lei das estatais, do funcionário. Está tudo sendo destruído de fato. Eu conversei com alguns estrategistas de campanha e também alguns observadores internacionais em direito, em razão da presidência do STF passar o ano que vem para a mão do Luiz Edson Fachin, e também outras negociações que vêm sendo feitas, ao que parece, existe a possibilidade, é claro, também vai haver uma barganha, né, um pacto, não se sabe o que vai se pedir em troca, mas parece que existe uma possibilidade factível disso acontecer. É mais fácil o Bolsonaro retomar a elegibilidade do que os presos do 8 de janeiro serem anistiados. Até porque é do interesse do PT que isso ocorra. Eu tenho a convicção de que para o Lula é melhor ter Bolsonaro como oponente, porque esse antagonismo alimenta os dois lados e vai ser um duelo de rejeição. Vai ganhar o menos rejeitado. Para o Lula seria muito difícil, ao contrário do que diz o Bolsonaro, enfrentar um nome que tenha baixa rejeição, mas todo o apoio da direita e, eventualmente, do centrão. Então, eu, particularmente, discordo da fala do Bolsonaro. Eu não acho que ele seja o único candidato e não necessariamente ele é o candidato mais forte da direita. Insisto, ele tem uma rejeição tão alta quanto a de Lula. Talvez um candidato menos rejeitado com o apoio do Bolsonaro poderia ser, teoricamente, mais favorito para ganhar do que o próprio Bolsonaro. E daí, doutora Ana Paula, o que você acha? É claro, essa inelegibilidade foi realmente uma injustiça. E se algum embasamento jurídico tiver para que ela continue justa dentro desse raciocínio do TSE, o Lula também tem que ser declarado inelegível em razão da campanha antecipada a bolos com o dinheiro do governo federal. Uma coisa que não existe nesse assunto é nenhum tipo de justiça. Essa semana, né, vocês já falaram aqui a questão do Zé Dirceu, e a gente ter o presidente Bolsonaro inelegível e o Zé Dirceu ficha limpa, como você disse, Pavinato, eu vim para cá hoje um pouco desanimada. Eu saio de Belo Horizonte, 7 horas da manhã, pego um voo... Pode ser menopausa, viu? Menina, dá um calor. Dá calor aquela também. Onda. Eu vi você suando ali na maquiagem. Exato, Mas então, o que eu tava falando? Você veio desanimada. Você veio desanimada. Não, eu vim desanimada, porque a gente ter... Tadinha, cara. A gente ter... É que eu tenho intimidade, eu só brinco com quem eu gosto. Eu sei. Então, a gente sabe disso. Eu adoro. Obrigado. Gente,
Mas então, a gente tem um Zé Dirceu ficha limpa e um Bolsonaro inelegível pela questão que ele está inelegível, realmente é de doer o estômago e da gente perder a esperança no país. Mas a gente segue aqui firme, como você disse, não que a gente não tenha medo, mas a coragem não é a ausência de medo. A coragem é a gente, mesmo tendo medo, continuar fazendo o nosso papel de denunciar todas essas injustiças. E me preocupa essa questão que você falou aí agora. É mais fácil a elegibilidade dele voltar do que a anistia sair. E será que isso aí não corre risco de ser negociado? Não? Olha, pois é. Até porque a anistia, se o Senado não faz nada com Alexandre de Moraes, professor, sai lá, é aprovado o projeto de anistia, o Lula vai vetar, que ele já falou que vai vetar. Sim. Aí vai para o Congresso derrubar o veto. Derrubou o veto. Acabou pro Lula, ele não pode... O Randolph vai entrar com uma ação. Exato. Aí vai para o STF. Se o Randolph não entrar com uma ação, vai ficar para o Alexandre de Moraes decidir se solta, se não solta, porque vai para o juiz que mandou prender, vai lá, olha, aqui ó, o ofício da anistia. Ó. Aí ele senta em cima igual o Clezão, que ele tinha que ver lá com urgência a questão da doença dele, ficou 300 dias lá, né? E a PGR ainda acha que isso é um prazo razoável. Então pode dizer que se sair a anistia, quando sair, se o Alexandre de Moraes quiser levar 300 dias para ver o ofício, na melhor das hipóteses, hein? Na hipótese em que não entrem com ação de inconstitucionalidade. Ele pode levar 300 dias para analisar isso aí e soltar o pessoal, porque a PGR acha que isso é um prazo razoável, que é o que acontece no caso Clezão. Então, se o Senado não chamar o Alexandre na chincha... Você jogou o quadro. O problema não é se a pergunta não é a anistia vai ou não vai sair. A pergunta é quanto vai custar em termos de poder político, organização e dinheiro para a sociedade brasileira que essa anistia saia. Em termos políticos, por exemplo, é interessante quando o Arthur falou, olha, é mais fácil sair a elegibilidade do Bolsonaro do que a anistia dos presos políticos, porque está no cálculo do PT, sim. A ideia de que o Bolsonaro, por fazer parte da mesma moeda, e é uma moeda que precisa ter uma contraface, eu diria que o Bolsonaro é Miguel. Do outro lado está o anjo caído. É ali, essa moeda é o Rivaldo. Rivaldo tá Jesus. Rivaldo. Então fale o nome dele completo, Rivaldo Jesus. Sabe por que isso é necessário? Porque assim eles evitam terem que falar sobre projetos de país ou programas de governo. Eles vão para a porrada para dizer você é mais feio que eu, você é mais mal que eu. Apenas isso. Aí, a única discordância que eu teria do que o Arthur falou é de quando ele falou assim, de repente o Bolsonaro talvez não seja o único líder. Concordo contigo com isso, mas esse é o problema. O Bolsonaro se torna como aquela voz da direita por uma razão simples. Porque se ele sai, a direita vai entrar e vai começar a porradaria, porque a nossa direita, ela tem um problema grave. Ela não pensa os valores e defende os valores. Ela não defende a propriedade, ela está preocupada com a sua propriedade. Ela não defende a liberdade, ela está preocupada com a sua liberdade. Tem alguns que realmente querem defender os valores, mas esses são atropelados, porque na hora que eles vão tentar botar na pauta, eles são atropelados porque eles estão dizendo assim, não, eu estou defendendo os meus valores, se pagarem bem, eu vou lá para o Congresso e fico lá muito tranquilo. Essa é a razão pela qual a gente tem no Centrão um conjunto de indivíduos de direita que foram eleitos por serem de direita e pelos valores, simplesmente evacuaram na cabeça dos valores, não estão nem aí, eles estão fazendo essa negociação. Esse que é o problema. Então, para mim, o Bolsonaro continua sendo sim a voz da direita e a gente precisa que seja ele para ver se acalma o pessoal que está na disputa dizendo eu sou o herdeiro. Não, o herdeiro tem que vir, a página tem que ser virada, a página Bolsonaro tem que ser virada. O problema é quando. Você tem que terminar a leitura da página. E eu acho que a leitura dessa página, ela vem em 30 ou 34. Mais precisamente, eu acredito que é 34. Porque precisaria ter um governo com 8 anos, pelo menos, para tentar retomar a lógica das reformas políticas e das reformas econômicas que existem. E eu acho que o Bolsonaro, ele já aprendeu que não adianta, aí posso ser muito... Não, esquecer. Eu já encerro, mas ele já aprendeu que não adianta ele deixar se aproximar os lambedores de ferida.
aqueles caras que ficaram em volta dele quando ele tomou uma facada bajulando ele. Porque o cara que bajula agora, mas historicamente ficava moralmente batendo nele, vai querer traí-lo no primeiro momento que falar assim, dinheiro na mão, calcinha no chão. Então ele já aprendeu que ele precisa estar com indivíduos que são mais coerentes com a lógica de garantir a governabilidade dele e não ficar negociando, dizer, eu sou o cara. Vamos pegar, Ministério da Saúde, foi uma esculhambação, foi uma outra facada que ele tomou. Ministério da Casa Civil, foi outra facada que ele tomou, porque foi o ministro da Casa Civil que colocou o Bolsonaro no colo do DEM. E o DEM ficou falando, quem era o DEM? Pô, Rodrigo Maia é o Columbre, cara. Como é que você vai tentar enfrentar esses indivíduos para negociar com eles? Já viu, a negociação... O DEM existe ainda? Não, o DEM agora é a União Brasil, né? É a União Brasil. É a União Brasil, é o DEM e o PSL. Bom, Bolsonaro é a voz da direita,